Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia, e eu gostaria de lhe dar as boas-vindas à nossa série de desenvolvimento ministerial. E hoje nós estaremos falando sobre o ministério evangelístico. Esse vídeo ele tem como suporte uma aula dedicada sobre introdução ao evangelismo. Nós tratamos esse tema com muita atenção, respeito e carinho. Você vai encontrar aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo e no final do vídeo ele vai entrar também como sugestão para você, para que você assista a disciplina de evangelismo. Lá vai ter uma introdução feita por mim e mais 3 aulas que foram ministradas pelo pastor e professor teólogo Elcio Prates. Lá nós estaremos nos atendo às questões das definições com maior precisão. E eu também vou deixar para você aí na descrição um episódio de um podcast feito com o pastor Elcio, exclusivamente sobre evangelismo. Um episódio que nós gravamos lá no Parúcia Podcast, que é um parceiro ministerial nosso. Então, pausa esse vídeo, corre lá, assiste esses conteúdos se você se interessa pela temática de evangelismo. Mas eu queria me ater a nível de definição para você sobre o termo evangelismo, que vem da expressão evangelho. Evangelho vem do original, onde quer dizer propagar, anunciar, divulgar. Divulgar as boas novas, as palavras de Jesus, cumprir o ide de Jesus. Mas nós estamos falando sobre os exercícios ministeriais orientados pelo apóstolo Paulo, conforme está escrito em Efésios 4, capítulo 11, onde Deus diz que ele levantou uns para apóstolos, e nós já temos um vídeo falando sobre o que é o ministério apostólico. Uma polêmica, muita gente diz que não existe mais apóstolo. Lá a gente trata sobre essas situações. Deus levantou outros para profetas, né? Há uma confusão entre o papel do profeta, que as pessoas confundem com o dom de revelação. E lá também vai estar dizendo que Deus deu uns para evangelistas. Eu quero aqui deixar muito bem claro que essa série de desenvolvimento ministerial, ela serve para orientar e posicionar você dentro da visão do ministério de Cristo. Nós já falamos aqui em outros vídeos que cada ministério tem sua história, tem sua cultura, tem suas tradições baseadas no tempo ao qual ela foi fundada, baseadas nas ideias do seu fundador, e nós não queremos aqui gerar nenhum tipo de conflito ou confronto acerca das definições ministeriais, mas sim mostrar para você, através das Sagradas Escrituras, o que a Bíblia diz. E eu volto a recitar aqui que os exercícios ministeriais não estão submetidos às questões de cargo. Ou seja, a obrigação do ato de evangelismo não está direcionada para a pessoa que é consagrada como evangelista, ou como um missionário, ou um papel exclusivo de um pregador. O exercício ou os exercícios ministeriais são qualificações e capacitações que o Senhor entrega às pessoas, que através do Espírito Santo ele capacita as pessoas para que a função e a razão da sua igreja na terra seja ativada. Todo ministério que não tiver estruturado na base dos 5 ministérios, ele não vai conseguir cumprir com proeza, com nobreza, com eficiência o papel do ministério de Cristo na terra. E o exercício evangelístico, ele é uma atividade essencial e importantíssima para ser cumprida sobre quaisquer ministério. Se é uma igreja evangélica, ela precisa cumprir o papel de evangelismo. E a responsabilidade do evangelismo não recai só sobre o pastor, sobre o dirigente, sobre o evangelista, sobre o coordenador de missões, mas para todo cristão. O ministério vai nos dar meios,
formas e métodos de como cumprir esse ID. Então, como definição, eu não quero aqui me ater com você sobre acerca da etimologia, né? Não vou entrar na base do texto, não vou trazer detalhes da hermenêutica, da exegese, porque nós já temos um vídeo focado nisso. Mas eu quero aqui dizer para você que o exercício ministerial do evangelismo precisa se cumprir independente de qual seja o seu cargo, tenha você ele ou não. O objetivo da igreja é salvação. O objetivo da igreja é soteriológico. Nós estamos aqui para prosseguir a obra de Jesus Cristo. E a obra principal de Jesus foi gerar salvação. Deus enviou Jesus, o seu Filho primogênito, unigênito, para trazer salvação à humanidade. E nos designou com o ID dele, para que nós possamos dar seguimento à sua obra. Então a proposta da igreja é soteriológica. Eu preciso deixar isso aqui muito bem claro. Nós vemos muitas situações e muitas circunstâncias onde parece que o objetivo da igreja se perdeu em alguns locais. Parece que às vezes gestão de conflitos, atividades, eventos, entretenimento se tornou o foco. Mas o foco da igreja é soteriológico. O foco da igreja é salvação. Se eu fui alcançado pela palavra de salvação, eu preciso alcançar novas pessoas através da palavra de Cristo. Esse é o objetivo fundamental e principal da igreja. Uma igreja que não está conectada com a pregação do evangelho, dentro da sua estrutura e fora, ela está desconforme à expectativa da Sagrada Escritura. Em algumas estruturas nós vemos que há uma espécie de preocupação com a manutenção do que se faz dentro do templo. É muito importante tudo que se faz dentro do templo e trazer as pessoas de fora para o templo, para serem alcançadas pela palavra. Porém, não podemos nos limitar a isso. O exercício do evangelismo ele precisa se cumprir em todas as instâncias, estruturas e localidades da nossa sociedade. Nesse vídeo, eu quero me ater com você de forma não das descrições e definições, mas sobre pontos importantes que é necessário para o cumprimento do exercício ministerial do evangelismo e para principalmente as lideranças das congregações. Equipe de evangelismo definitiva, fixa. Essa agora é direcionada para você, você que é pastor, você que é líder, você que é responsável pelo evangelismo na sua igreja. Hoje nós sabemos que, independente de qual seja o método, o sistema de gestão da igreja, né, sempre tem ali uma figura de liderança, tem um departamento, ou ministério, ou secretaria, cada uma com a sua denominação. Mas a sua igreja, o seu ministério, ele tem algo dedicado para o evangelismo? Tem uma pessoa responsável? Tem um departamento? Tem um setor responsável? E essa pessoa, equipe, departamento, ela tem uma equipe fixa e definitiva? A intercessão das nossas igrejas, será que elas estão conectadas com esse objetivo da salvação? Será que nós temos pagado um preço em oração, em jejum e consagração para o crescimento da igreja? Um crescimento que às vezes, até em contato com alguns líderes, às vezes está vinculado a manifestações, a interesses políticos, monetários, mas será que nós temos o prazer, será que nós temos o amor por vidas e por almas, por querer ver aquele pecador arrependido, voltado para os planos do Senhor, prostrado aos pés do Senhor? Ou será que somos orgulhosos o suficiente
para estarmos satisfeitos com o que Deus tem feito em nossas vidas e negligenciado aqueles que ainda não têm uma vida em comunhão com Cristo? Será que nós estamos tratando o assunto sobre evangelismo de maneira séria, de acordo com a importância que Jesus deu e nos designou? Então, toda igreja, todo ministério precisa ter uma equipe fixa, definitiva. Precisa ter uma liderança, uma pessoa que vá pensar estratégias de como ganhar vidas, ganhar almas. Esse é o principal objetivo do ministério evangelístico. Essa é a principal função do evangelista. Essa é a principal função da igreja. É de levar o evangelho de Cristo, é de levar a palavra de Deus, é de cumprir o ID de Jesus. Agenda e orçamento do ministério. Geralmente, em algumas estruturas mais organizadas, se faz um planejamento no início do ano sobre agendas, datas festivas, aniversário da igreja, comemoração dos senhores, das senhoras, da criança, dos adolescentes, eventos de referência a datas importantes. Cada igreja tem a sua agenda. É muito importante essas agendas que elas servem para o processo de consolidação e discipulado. É importante que toda liderança promova essa comunhão. Nós vemos, às vezes, igrejas que se reúnem em propósitos, em campanhas, em rifa, em vender alimentação para poder fazer uma festividade, trazer cantores de fora, trazer pessoas onde, às vezes, o custo disso vai ser alto, para que a gente entregue esse recurso a uma pessoa que não tem vínculo com o ministério. Então é muito importante, né, ter esses eventos, mas muito importante também você fazer algo que beneficie as pessoas, que promova a comunhão, a interação. Nós temos vários exemplos de práticas onde, em datas de feriado, ministérios que nós conhecemos se reúnem, né, alugam um espaço de lazer, né, faz um retiro espiritual, né, às vezes sem custo até para os irmãos. Nós vemos ceias, né, onde se faz em determinado período, onde se prepara um grande jantar, um grande almoço, né? Então, não é só o ato simbólico que nós fazemos como tradição na igreja, com o pedacinho ali do pão, o copinho do suco de uva, mas o ato profético da Santa Ceia, mais, né, um evento de grande proporção e expressão, onde as pessoas têm a chance de trazer seus familiares até que não são cristãos, para ter aquele momento ali de comunhão com a igreja. E às vezes nós temos relatos de pessoas que se convertem nesses eventos. Então é muito importante ter as agendas para promover a comunhão. Mas o grande ponto, será que as nossas agendas contemplam o evangelismo? Será que eu faço para a manutenção da harmonia, da comunhão, do entretenimento dos irmãos? Mas será que eu estou na minha agenda fazendo eventos voltados para o evangelismo? Voltados para ir até as estruturas, fora, até os locais? Será que eu estou pensando na minha redondeza, no meu quarteirão? Será que eu conheço quais são as pessoas que estão no envolto da minha congregação? Será que eu sei quais são os espíritos do mal que agem? Quais são os focos de pecado? Como que o inimigo tem usado para atuar sobre a região a qual eu estou inserido? E será que eu tenho me posicionado em ações para combater isso? Outro ponto muito importante. Eu sei que cada ministério tem a sua visão, cada pastor tem o seu método de administração eclesiástica. Mas em algumas estruturas mais organizadas, nós vemos que há uma espécie de cota, que há um rateio sobre os departamentos acerca do que se pode se fazer, né? A igreja, às vezes, ali tem 2, 3 departamentos. Depois que ela pega ali toda aquela questão do custo, ela define